Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite. Feliz Natal. Que bom que você veio, amém? É bênção. O apóstolo estava falando assim, ele falou assim, que coisa incrível, né? O que nós estamos comemorando? Ele falou ontem, né? O que nós estamos comemorando? Aí o pessoal, o nascimento de Jesus. Ele falou assim, é engraçado que no dia do nascimento são poucos que vai na casa do aniversariante. Faz sentido, né? Você está na casa do aniversariante. Olha para uma pessoa e fala isso. Parabéns por você ter vindo. Você está na casa do aniversariante. Amém por isso? Queria ler um texto da palavra junto com você. Mateus 1, no versículo 18. Os meninos vão me ajudar, né? Pedir para eles me ajudar colocando aqui os versículos. É muito importante nós, quando for ouvir a palavra de Deus, né? Ler a palavra, ou se você tiver com a Bíblia, ou se você usa no aplicativo, ou aqui na tela, mas é muito importante a gente ler. Eu estava falando com uma pessoa ontem, uma irmã, e eu estava dizendo para ela que existe receita de bolo, né, que aqui quem cozinha sabe, existe receitas, né, para vários tipos de comida. Então existe a receita para você fazer um pudim, existe a receita para você fazer uma lasanha, né, existe a receita para você fazer uma carne assada, enfim. E quando a pessoa ela decide fazer uma comida boa, se ela mudar os ingredientes, colocar a mais ou a menos, vai sair alguma coisa, não vai? Amém? Mas não vai sair a receita do bolo. Está entendendo? Não vai sair conforme tinha que ser, né? Quem já comeu aqui na casa de alguém que fez uma receita e fala assim, olha, eu não sei se está bom, porque era para colocar isso, mas eu coloquei isso, né? A gente improvisa. Uma vez eu fui fazer um bolo e não tinha farinha de trigo. Aí eu falei, meu Deus, era bolo de laranja. E aí, quando eu fui procurar, não tinha farinha de trigo. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei milharina. Eu falei, não tem farinha de trigo, põe isso daí, vamos ver quem vai dar. Saiu um bolo lá estranho, né? A gente comeu, mas não era o bolo que era para ser feito. Amém? Então, o que eu aprendi nos últimos dias, né? Porque olha que interessante, eu nasci no berço evangélico, né? E desde os 5 anos de idade, quando eu frequentei a igreja, teve alguns períodos, né? Que eu me afastei um pouco, estava trabalhando, e aí você vai se perdendo um pouquinho do foco. Mas desde os 5 anos de idade, dentro da igreja, ouvindo palavras, e ainda estou aprendendo coisas novas. Quem que ainda está aprendendo coisas novas? Amém? Isso é maravilhoso, né? Todos os dias nós vamos aprender algo novo. A própria Bíblia ela fala que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Amém? Então você vai vir numa campanha de 7 dias, você vai ouvir a mesma palavra de forma diferente. Já percebeu isso? Porque a palavra de Deus ela vai se renovando a cada dia. E uma das coisas que eu aprendi nos últimos dias é que nós precisamos viver a nossa vida de acordo exatamente como diz a palavra. Então, aquilo que a palavra está falando não é mais ou menos aquilo, sabe? Porque a gente ouve uma palavra e aí fala assim, olha, é mais ou menos isso que eu entendi. Quem aqui já teve a experiência de sair do culto e contar essa palavra para alguém? E aí você vai falar, eu acho que eu entendi. Foi mais ou menos isso que eu aprendi. E aí nesse mais ou menos a gente acaba esquecendo que vai ovo, farinha, açúcar, leite, margarina. Você está entendendo? Então a gente precisa ouvir a palavra do Senhor, igual a Bíblia fala, ouvir e obedecer.
Mas uma coisa que a gente precisa entender é que precisa ser feito conforme está escrito, não conforme eu acho, não conforme eu penso. E eu tenho aprendido isso de uma forma assim, muito especial nos últimos dias. Eu quero passar aqui bem resumido para você. Então aqui no livro de Mateus 1, no versículo 18, ele diz o seguinte, né? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? Esse texto, ele faz a referência do nascimento de Cristo. Aí ele vai dizer que José teve uma dificuldade de entender naquele momento, né? Que Maria estava grávida. Ele se assusta com aquela notícia. Depois veio o anjo e falou com José, e José acalmou o coração. Mas o que eu quero falar nessa noite, estamos em noite de Natal, celebrando o nascimento de Cristo, e eu quero falar um pouco sobre isso, que Jesus, ele nasceu, e nós sabemos que ele nasceu para um propósito. Estava aqui até falando isso na hora do louvor. Jesus, ele já nasce com o propósito de morrer pela minha e pela sua vida. Ele já nasce para um destino profético. Quando eu e você nascemos, né? Nós nascemos com uma proposta de vida, e depois de um tempo, alguns, né, são alcançados pela presença do Senhor, como foi eu e foi você. Né? Eu nasci no berço evangélico, então com 5 anos de idade meus pais iam para a igreja, me levavam. Na minha fase de adolescência, estava na escola e o pessoal falava assim, você é crente? Aí eu falava assim, eu vou na igreja, né? Eu não falava que eu era crente. Eu falava assim, eu vou na igreja, os meus pais são crentes, os meus pais vão na igreja, então eu também vou. Só que depois de um tempo, eu fui aceitar a Jesus como Senhor da minha vida. Porque eu ia para a igreja, mas eu ainda não havia aceitado a Jesus. É aquilo que nós já ouvimos falar, né? Que o filho do crente, ele não é o crentinho, né? O filho do crente, ele precisa reconhecer Jesus também como Senhor, Salvador. Ele precisa aceitar a Jesus. Então, no dia que eu aceitei o Senhor Jesus, eu aceitei uma proposta, né? Aceitei a salvação, aceitei a vida eterna, aceitei um propósito, porque dali inicia-se o propósito de Deus para mim. Eu quero só trazer aqui para a gente ler João 3, no versículo 16. É um versículo bem conhecido também, e muito falado, não precisava nem colocar aqui, mas eu quero pedir para os meninos colocarem, porque são versículos que a gente precisa ler. João 3,16. Enquanto eles colocam ali, aí você deixa para mim aí no livro de João, porque depois nós vamos ler um outro texto, um outro versículo, tá bom? João 3,16. Isso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo ele é muito conhecido, quem concorda? Amém? Deus amou o mundo de tal maneira, a gente já decorou, deu seu Filho. Então ali mostra que, deixa para mim por favor, aí no livro de João 3, pode deixar aí, tá bom? Deus, ele mostra o quanto Ele nos ama, o quanto você foi amado, o quanto eu sou amada por Ele, ao ponto em que para nos resgatar, para nos alcançar, Ele traz o seu Filho Jesus para nascer, né, com o propósito de morrer, para nos salvar, para nos curar e para nos libertar. Amém por isso? E achei interessante porque quando Jesus ele nasce para nos salvar, né, ele nasce para perdoar os nossos pecados. Ele não só nasceu na terra,
né? Ele não só nasceu no físico, mas ele nasceu dentro do coração daquele que o recebe. Amém? Quando você recebe a Jesus para ser o seu Senhor, Ele nasce dentro de você. Aí eu queria colocar uma conversa, aqui nesse versículo mesmo de João 3, no versículo 1. Sobe para mim, por favor, o versículo 1. João 3, olha o que está dizendo, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele diz assim, ó, uma autoridade entre os judeus. Passa para o 2, por favor. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. O 3, por favor. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Quem aqui também já conhece essa passagem da palavra? Jesus estava com Nicodemos e ele fala o seguinte, Nicodemos vem falar com Jesus sobre os ensinos, sobre a sabedoria, a eloquência que Jesus ensinava. Eu fico imaginando, não sei se em algum momento da sua vida, quando você lê a Bíblia, se você consegue imaginar o rosto de Jesus, se você consegue imaginar a cara de Jesus, como ele conversava, as respostas que ele dava, né? Então eu imagino Jesus na frente do homem que achava que ele era inteligente, achava que ele era sábio, ele era um mestre dos judeus, que ele era professor, ele ensinava, e aí ele vem questionar a Jesus, e aí você imagina Jesus, às vezes eu fico imaginando Jesus. Sabe aquele filme, não tem nada a ver, né, assim, um com o outro, mas sabe aquele filme do Sylvester Stallone? Sabe aquele jeito daquele homem assim, forte, com poucas palavras? Já assistiu o filme? Que ele chega num lugar, as pessoas ficam querendo conversar, e ele tem uma cara invocada, ele fala muito pouco, não é? Ele fala muito pouco, e aquele pouco que ele fala, ele dá bem na boca do estômago, né? Não é assim? Agora imagina Nicodemos lá todo engraçadinho, fazendo pergunta para Jesus. E aí Jesus, ele abre aquele olho assim, ó, levanta o olho de lado e diz assim, ó: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Passa para mim aqui, por favor, o 4. Aí você vai ver, perguntou Nicodemos. Aí olha só a pergunta de Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro. Aí ele pergunta: mas como pode alguém nascer sendo velho? Eu fico imaginando Jesus com aquela paciência e dizendo: oxe, meu filho, ô santo, ô santo, é claro que não pode entrar pela segunda vez na barriga da tua mãe para você nascer de novo, né? Amém? Não é assim. Só vai ver o reino dos céus, só pode ver a Deus, ter comunhão, ter intimidade, quem nascer da água e do Espírito. Agora você imagina aquela postura de Jesus, aquela força, aquela paciência, vendo Nicodemos, uma mosquinha enjoada, né? Porque Deus, o grande, o poderoso, na pose, e Nicodemos, né? Todo se achando, o inteligente, vem questionar a Jesus, e Jesus fala: se você não nascer da água e do Espírito, não tem como você fluir, não tem como a glória de Deus se revelar através da sua vida. E ali, queridos, é tão interessante, é isso que eu quero dizer para você, que o nascimento de Jesus, ele traz uma proposta para toda a humanidade de salvação, de restauração, de cura, né, de libertação. E o meu nascimento espiritual, e o seu nascimento espiritual, qual será o propósito para o qual nós nascemos espiritualmente? Porque quando você aceitou Jesus para ser o Senhor, você nasceu do Espírito, amém? Você nasceu do Espírito. Quando você aceita Jesus para ser o seu Deus, para ser o seu Salvador, espiritualmente,
espiritualmente, algo já aconteceu. Você nasceu do Espírito, mas como que eu vou fluir, né? Como que será daqui para frente? É isso que eu quero que você entenda nesta noite. Existe um propósito para o meu nascimento espiritual. Existe um propósito para o seu nascimento espiritual. O propósito espiritual de Jesus foi salvar a humanidade. E o meu propósito é ser salvo e salvar a humanidade. Amém? É para isso que nós nascemos. Olha só, nós estamos vivendo agora o dia do Natal, né? O dia depois da véspera do Natal. Hoje é o Natal considerado. Agora você imagina aquelas luzes, né? Imagina aquelas mesas bonitas, com muita comida, roupas bonitas, presentes. Porque quando se fala de Natal, muitos associam a isso, né? Só que Natal de verdade, Natal de Cristo, a nossa visão de Natal de Cristo não é as luzes, não é as roupas, o presente, a comida. A nossa visão do Natal de Cristo é um presépio onde a glória de Deus foi revelada. Amém? E o presépio, ele chama a atenção em quê? O presépio, ele não chama atenção em nada. Ele não tem aquele glamour que tem as luzes do Natal. O presépio, ele não tem o glamour das roupas do presente, mas o presépio, ele tem o glamour da glória de Deus que foi revelada sobre a face da terra. Amém? Então, quando eu e você nascemos do Espírito, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e nascemos para ter uma vida nova, nós nos transformamos dessa forma. Não é a nossa roupa que vai revelar a glória de Deus, não é o nosso carro, a nossa casa, a nossa faculdade que vai revelar a glória de Deus. Nós somos só um presépio. Amém? Mas somos um presépio que revela o nascimento daquele que veio por amor, daquele que morreu, que se entregou e que está vivo exatamente nessa hora. Todas as pessoas que morreram, a Bíblia fala que elas morreram em Cristo e que elas dormem no Senhor, elas descansam no Senhor. Mas a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia não fala que Jesus está dormindo. A Bíblia fala que Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, amém? Ele nasceu para um propósito, se entregou lá na cruz, morreu, ressuscitou e Ele está vivo. Então, Ele não será julgado como aqueles que morreram com Cristo, que dormem, que estão aguardando o julgamento. A Bíblia diz, Jesus não será julgado como os mortos que já se foram. Por quê? Porque Ele morreu, ressuscitou, vive e reina no meio de nós. Amém? Por isso, glória a Deus. Então nesta noite, queridos, eu quero trazer isso ao teu coração, para que você entenda um propósito. Nós somos como um presépio, nós somos pessoas comuns, mas quando nascemos do Espírito, a glória de Deus é revelada através de nós. Aí nós não somos mais uma pessoa comum, amém? Nós passamos a ser uma pessoa diferente. Eu estava analisando uma palavra de Lucas capítulo 15, eu quero ser bem rápido nesta noite. Lucas capítulo 15, ele fala da dracma perdida. Quem aqui já ouviu falar da dracma? Dracma perdida. A dracma, quem lembra o que era a dracma? Moedas. Ó, quem foi que gritou? Amém. Olha só, a dracma era moedas, né? E aí a Bíblia ela fala o seguinte, né? Qual a mulher que perdendo uma dracma, né? Quem aqui já teve a experiência de perder uma quantia em dinheiro? Levanta sua mãozinha aí. Então, quando você percebe que perdeu, você não fica procurando desesperado? Amém? Aí procura debaixo da cama, arrasta a cama, pega o guarda-roupa, olha dentro do bolso de todas as calças, abre todas as jaquetas, as bolsas, aí fica, meu Deus, me revela, Senhor, me mostra, aonde foi que eu coloquei, eu tenho certeza que
não é? E fica desesperado. A Bíblia fala disso, ele está dando um exemplo, né? Qual a mulher que perdendo uma dracma, ela não vai procurar desesperadamente, né? Esse texto de Lucas, ele se refere a pessoas, as almas que precisam conhecer a Jesus, as almas que precisam encontrar com Jesus, as almas perdidas pelo pecado, que precisam ter um encontro com o Senhor. Esse texto ele revela sobre isso. Mas eu estava pensando que esse texto, se nós trazermos para a nossa vida espiritual, existem coisas, queridos, que ela vai se perdendo na nossa vida e que são importantes. Você está entendendo? Aquela mulher, ela perde uma moeda que era um dinheiro importante. Mas eu quero dizer para você que espiritualmente nós não podemos perder. Fala só, espiritualmente eu não posso perder. Amém? Então tem coisas, querido, que eu não posso perder, que é o amor pelas coisas de Deus, é o amor pela casa de Deus, pela presença de Deus, a vontade de orar, a vontade de adorar, a vontade de jejuar, né? Confiar, ter fé, ofertar, dizimar, buscar pela cura. Tem coisas que eu não posso perder. A presença de Deus, queridos, ela vale muito mais que ouro, ela vale muito mais que a prata. A Bíblia fala de uma mulher que perde uma moeda e que está desesperada, e isso eu estou dando exemplo que nós vivemos assim. Se a gente perder, a gente entra em desespero. Mas aqui eu quero trazer uma referência sobre a presença de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos nos perder. Nós não podemos perder. Hoje, por exemplo, no dia 25 de dezembro, o dia do aniversário de Cristo, né? Não é exatamente hoje, né? Todo mundo aqui sabe que não foi hoje, né? Ou só eu, né? O nascimento de Cristo cientificamente foi por volta de outubro, né? Eles analisam por causa das ovelhas, era o inverno, então não era dia 25 de dezembro. Quem aqui já teve aniversário num dia e a sua festa foi depois? Né? Todo mundo já teve essa experiência de você fazer aniversário num dia e a sua festa vai ser um mês depois, né? Já teve um mês depois? Ah, eu já fiz um mês depois. Eu já fiz. Amém? Está entendendo? Então o aniversário de Cristo foi isso. O aniversário de Cristo é uma data e a celebração está sendo em outra. Então hoje, dia 25, está sendo celebrado o dia, mas não exatamente foi o dia. Amém? Então, olha só, hoje, se é o dia do aniversário, se é o dia da celebração de Cristo, então hoje, por exemplo, não éramos para estarmos preocupados com o panetone, com o churrasco. Hoje era para estar preocupado em estar abarrofado a casa do aniversariante, as pessoas se empurrando, afasta para lá, um em cima do outro, tumultuado, porque o aniversariante é muito mais importante do que a festa. Amém ou não amém? Está entendendo, queridos? Então eu estou dando um exemplo, eu não estou julgando, porque tem pessoas que foram viajar. Eu mesma já liberei o ministério de louvor. Vai em paz, vai e não peques mais. Está entendendo? Já liberei, não vai, fique em paz, vai e não peques. Está entendendo? Então, não estou julgando, mas eu estou trazendo aqui, tem coisa, queridos, que se perde na nossa vida, se perde e a gente não dá conta que as coisas elas vão se perdendo, né? O pastor Hipólito, ele falou assim, Jesus ele é o rei do quê? Ele é o rei dos, aí a igreja gritou, reis. Jesus é o rei dos reis. Jesus vai vir buscar quem? Todo mundo gritou, a igreja. Ele falou assim, a igreja é chamada de quê? Aí todo mundo, a noiva. Ele falou assim, ó, então se ele é o rei dos reis, vai vir buscar a noiva. Concorda comigo? Ele não vai vir buscar uma noiva desequilibrada. Amém? Eu estava sentada ali e o pastor Rogério atrás de mim, marreta de novo. Né, pastor Rogério? Então, queridos,
queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Jesus, Ele vai vir buscar uma noiva centrada, uma noiva que sabe o que ela está fazendo, uma noiva que sabe o que ela quer, porque nem eu e você queremos andar com pessoas sem propósito, não é? Quando você escolhe aí, quando você se casa, o seu marido, a sua esposa, você está indo de encontro com alguém que tem foco, alguém que você vê possibilidade de viver do lado dessa pessoa, porque é uma pessoa centrada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que sabe o que ela quer, sabe onde ela quer chegar, amém? Está entendendo? Então o Senhor, Ele não é diferente. Então nesta noite, eu poderia pregar aqui que Jesus, Ele é o presente e que Deus vai te dar presente. Eu poderia falar tantas coisas aqui para você sair, pulando de alegria, mas eu preciso falar aqui uma coisa que é mais importante do que pular agora, é você pular lá na eternidade, amém? É você pular no lugar certo, na hora certa, é dizer, não deixa perder a dracma, não perca o foco, não perca a presença, não perca a comunhão com Deus, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala de um jovem chamado Daniel. Daniel, ele estava na Babilônia. Era um lugar assim que era muito fácil para Daniel se perder. Gente, era um lugar totalmente chamativo, cheio de propostas. Tinha tudo para Daniel perder a comunhão. A Bíblia fala que Daniel ia buscar o Senhor 3 vezes ao dia. Ele entrava no quarto, fechava a porta, abria a janela. A Bíblia fala que ele abria a janela na direção de Jerusalém. Ele olhava para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Fala para quem está do teu lado assim, olha, mantenha os seus olhos em Jerusalém. A nossa Jerusalém não é Israel, amém? A nossa Jerusalém é a eternidade, é os céus. Mantenha os seus olhos na Jerusalém, porque se você manter os seus olhos na Jerusalém, pode vir as propostas, pode vir as estratégias do inimigo para te paralisar, mas você vai estar centrado, você vai estar focado, amém? Eu quero ler um versículo com você, de Mateus 6:6. Eu já compartilhei esse versículo com 2 pessoas, né? Mas eu quero compartilhar com você, amém? Em um outro dia, eu quero trazer uma palavra que eu vou preparar uma palavra só sobre isso, mas hoje eu vou deixar só uma pinceladinha aqui do que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias e quero passar isso para você. Mateus 6:6. Vamos olhar aqui no telão, né? Vamos ler todo mundo junto, ó. Mas quando você orar, vá para onde? Faz o que lá dentro? E faz o que? Ora seu pai, vírgula. E então, que vem em secreto, te recompensará. Quem aqui já leu essa palavra várias vezes e já conhece ela também de cor? Amém? Agora eu queria que você olhasse ela de novo ali, você vai ler, eu não vou falar nada para você. Agora você vai olhar no telão e você vai ler. E lá no telão, descobre aonde que o pai está. Lê, descobre e fala para mim aí, dá um grito. Tá, seu pai está no secreto. Beleza. Lembra que eu falei do bolo? É ovo, farinha, leite, manteiga. Tem que fazer igual está no bolo. Então a gente já sabe que ele está no secreto. Quem concorda aí com o Jorge? Quem concorda que está no secreto? Que ele está dizendo que ele está no secreto. Mas aonde é para você ir? Fala para o seu irmão. Tome, meu irmão. Vá para o teu quarto. Vai para o teu quarto orar a Deus, ou você acha que 1 hora de culto vai resolver seu problema? Né? Você acha mesmo que 1 hora de culto resolve teu problema aqui? Sim ou não?
Uma hora de culto resolve o teu problema aqui, sim ou não? Não, meu irmão. Vai para dentro do seu quarto. Para com esse negócio de falar, eu oro lavando louça. Para com esse negócio de falar, eu oro dormindo. Oh, tem gente que dorme, né? No braço do pai. Falar, eu durmo no braço do pai. Para com esse negócio, né? De falar, eu oro dirigindo. Quem aqui já fala? Quem ora dirigindo? Levanta a sua mão. Ah, parabéns para você. Né? Quem ora cozinhando? Tem uma irmã que eu estava vendo lá no TikTok, lá, ela estava falando assim, que quando ela ia fazer comida, ela fritava arroz, não sei se vocês já viram isso, ela fritava arroz e falava assim, oh Pai, assim como esses arroz estão unidos, fritando, e vai virar um arroz delicioso, une os meus filhos, transforma, cozinha eles, para que eles possam ser agradáveis. A irmã pregando, a irmã orava fazendo comida. É bênção, é maravilhoso. E eu tenho certeza que alguma coisa saiu. Está entendendo? Porque vai sair alguma coisa da receita. Está entendendo? Acontece que Deus está nos ensinando a fazer a receita do quê? Do bolo, meu irmão. A fazer a receita do bolo, né? Jesus, ele nasce todo ele nasce na estrebaria, vem todo bonitinho, entra no burrinho, faz o negócio tudo certinho. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Podia vir um cavalo branco, de coroa, todo chiquetoso. Não, ele faz como tem que ser feito. Ele faz a receita do bolo. Nasce na estrebaria, vai no burrinho, vai na cruz, morre, ressuscita, e nós temos que fazer meia boca. Quer fazer de qualquer jeito e acha que a vitória tem que vir. Amém ou não amém? Então, queridos, é como eu estou te falando, que algumas coisas vai se perdendo. A dracma, ela se perde, e a gente fala, não, tudo bem, foi só R$1 que perdeu. Eu ainda tenho R$9. Mas não é assim não, queridos. Tem que fazer a receita do bolo. Tá entendendo? Então, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Olha só, já está dando o GPS do lugar secreto. Aonde está o Pai? Vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está. Não está dizendo que ele vai chegar depois. Não está dizendo que ora lá e depois ele vai passar lá recolhendo. Não, está dizendo que ele está. Está entendendo? Eu me lembro que o pastor Fernandinho, ele fez um vídeo, não sei se você já assistiu. E o pastor Fernandinho, ele fala o seguinte, se você quer ser um cantor, né? Eu vou falar para vocês aqui, diante das câmeras, eu não tenho pretensão de ser cantora, nem de gravar CD. Não é o meu propósito, amém? Se eu cantar aqui, está ótimo. Se eu cantar ali, está bom demais. Não é o meu propósito, não é o desejo do meu coração, mas se é o seu desejo. O pastor Fernandinho, ele fala o seguinte: você quer ser reconhecido? Você quer que a tua voz, ela rode as nações da terra? O pastor Fernandinho disse o seguinte, canta dentro do seu quarto. Você e Deus. Você vai fechar a porta. Existe um segredo, existe uma chave. Igual o pastor Rogério estava dando aqui a chave da primícia, né, do dízimo, ele estava ensinando. Existe uma chave, querido, que quando você bate a trava da porta, faz assim, bateu a trava, e você libera a palavra dizendo assim, eu vou orar. O céu faz assim, abre na hora sobre a tua cabeça. Abre na hora sobre a tua vida. E o Pai que está em secreto te ouvirá em secreto e publicamente te honrará. Que coisa maravilhosa, não é? É maravilhoso, isso é muito forte, queridos. Se você vê que eu estava falando de Daniel, ele orava quantas vezes por dia? Quantas? 3. Coloca lá para a gente ler. Vai ser o último versículo. Daniel 6:10. Só para você entender. Daniel, ele enfrentou uma batalha
batalha espiritual. Daniel enfrentou uma guerra para vencer principados que estavam segurando a conquista. Olha aqui, ou aí na sua Bíblia, olha aqui no telão. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ou seja, Daniel soube que a casa caiu, olha só, foi para a casa, para o seu quarto. Não foi lavar louça orando, não foi lavar roupa orando, não foi dirigindo orando. Está entendendo, queridos? Ele não foi, ele foi para o quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia ajoelhava e orava. Nós aprendemos aqui na conferência que nós temos que fazer 2 coisas. Eu não sei se vocês aprenderam como eu aprendi. É 2 coisas que você faz. Quem lembra? É orar aí? Orar aí? Orar e fala orar e agradecer. Então assim, ó, é orar e agradecer. Orar e agradecer. Tá entendendo? Eu tenho experiências na libertação, por exemplo, que nós oramos ali e as pessoas são libertas. Mas estava aqui observando o pastor que veio lá da Argentina. Ele foi ministrar na vida da Ana a cura. E aí a Ana estava com muita dor de cabeça. E a Ana, ela é uma mulher séria, ela é uma mulher que tem um caráter íntegro. E se ela fala, eu acredito nela. Amém? Aí ela estava aqui e o irmão veio orar. E ele falou assim, a enfermidade solta ela no nome de Jesus. Espírito Santo, desce sobre ela. Eu te agradeço, Espírito Santo. Não foi, pastor Rogério? Você observou isso? Eu te agradeço. Aí ele olhou para a Ana e falou, como você está? Ela começou a chorar e falou, não tenho mais nada. Glória a Deus. Está entendendo? Então quando Deus ele vem aqui usar o pastor Hipólito para dizer, orar e agradecer, ele já tinha dado a aula aqui antes. Amém ou não amém? Ele deu a aula prática. Amém? Aí depois ele veio e deu a aula teórica. Amém? Orar e agradecer. Então você vai, hoje à noite, lá na sua casa, você vai trancar a porta. Quando você trancar, é o primeiro passo. Depois você vai liberar uma palavra, que vai dizer, eu vou orar. Quando você falar, eu vou orar, o céu vai fazer, vai abrir. Aí igual o pastor Hipólito falou, né? Que Deus ele envia um anjo, e realmente lá em Apocalipse fala isso, que ele vem com a taça. Então assim, Deus envia um anjo. E aí você vai orar, vai agradecer, abre o teu coração, né? Lembra daquele louvor que fala, não conte seus maiores sonhos, né? Ele fala, não vai no Facebook, conta pro teu pai. Separa esse louvor para mim, Ale, pra gente cantar ele aqui no CD. Amém? Você lembra, né? Aquele agora é você e Deus. Olha só, então queridos, presta atenção. Quando você for orar, faz isso. Eu tive uma experiência ontem, né? Era dia 24. Eu estava no meu quarto e eu tinha acordado e eu falei assim para Deus, o anjo já está aqui porque eu quero falar umas coisas e eu preciso que o anjo coloque na taça para levar o que se passa no meu coração e os meus pensamentos. Está entendendo? E aí de manhã eu orei ao Senhor. Quando foi à noite, eu já tive uma resposta. Mas assim, não foi clara, não. Foi desenhada do que eu orei. Desenhada. Você está entendendo? Deus quer nos chamar a viver muitas experiências sobrenaturais. Amém? Só que para você viver experiências sobrenaturais, você precisa fazer a receita do bolo. Como tem que ser feito? A forma que você ouviu, a palavra foi ensinada. Faz, ouve, obedece. Está entendendo?
eu estava compartilhando com o Jorge que na quarta-feira já tinha passado aqui o momento da oferta. Eu fui lá na cantina, eu peguei o envelope, fui lá na cantina e aí eu fiz uma oferta lá na cantina. Estava fechada a cantina, eu encostei no muro, fiz uma oferta e fiz uma oração lá. A oferta com propósito, né? Porque é aquilo que nós estamos aprendendo. Você vai plantar batata, você vai colher batata. Vai plantar cenoura, você vai colher cenoura. Vai plantar morango, você vai colher morango. Mas se você pega a sua oferta, levanta sem nenhum propósito, porque a oferta, ela é independente do valor. Não é assim, eu vou ofertar R$1.000, então eu vou orar, porque às vezes quando você vai ofertar um valor alto, aí você fica tão espiritual, não é? Fica tão santo e faz aquela oração, não é? Ó Pai, desce com seus pés de latão reluzente. Até a oração fica mais bonita quando você vai dar uma oferta assim de R$1.000. Amém? Está entendendo? Mas quando você vai dar uma oferta de um outro valor, às vezes você levanta desanimado, pega aquela oferta porque você já está acostumado, vai lá e joga assim lá dentro e fala amém, e vira as costas, mas ali ela não tem um propósito, porque o dinheiro, ele é a atitude, mas a palavra é a semente. Você está entendendo? A palavra é a semente. Então aí eu fiz isso, eu estava lá na cantina, fiz a oração e falei o propósito. E falei, Deus, esta semente é para um propósito. Aí fiz lá, voltei, guardei ali o negócio, sentei ali, passados acho que uns 10 minutos, o Ale me chamou, me entregou um presente, né? Queridos, quando foi na quinta-feira eu fui trabalhar. Aí a minha cunhada, que trabalha comigo, a Adriana, ela falou, você viu o seu WhatsApp? Eu falei, não vi ainda, menina, estou na correria, não parei para ver. Ela falou assim, não, eu mandei uma mensagem para você, só que ela sempre manda, a gente divide o serviço, como a gente vive na correria, então o que não dá para ela fazer, ela já manda para mim, porque aí a gente vai revezando. Então eu já imaginei que era algum serviço para fazer, né? Aí eu falei, eu não vi ainda, mas daqui a pouco eu vou ver. Aí já cheguei organizando umas coisas lá, e aí depois eu fui olhar. Quando eu fui olhar, tinha lá uma semente, um valor que ela plantou, né? Aí quando eu vi aquele valor, aí eu falei assim, esse aqui é o quê? Pensei que era alguma coisa que ela estava pagando, estava devendo. Aí ela falou assim, esse daí é uma semente que eu estou semeando na tua vida. Aí eu estava sentada, eu profetizo sobre a tua vida, você vai colher 100 por 1 em nome de Jesus. E aí, queridos, olha, para a glória do Senhor, se você quiser eu te mostro aqui, ó. No dia seguinte, ela estava fazendo um serviço para uma outra cliente nossa lá. E aí quando ela terminou, a cliente falou para ela assim, me dá o seu Pix. Ela deu o Pix, a cliente ofertou o dobro do que ela tinha me dado. E ela mandou aqui para mim assim, ó, para acrescentar a sua fé. Eu falei, glória. Tá entendendo? E aí, olha só, eu recebi uma semente quarta, recebi uma semente quinta e recebi uma semente sexta. 3 dias seguidos, depois daquela oferta com propósito que eu fiz ali. Você está entendendo? Então, Deus está nos chamando para experimentar isso, para ter céu aberto sobre a nossa cabeça, para ter vida de paz, para viver em paz. Deus, Ele não quer que você durma perturbado com as contas. Ele não quer que você durma preocupado se você vai ter para comprar, para comer. Não, a Bíblia fala que nós vamos ter para abençoar. Amém? Que nós vamos ter em abundância. Então nós vamos tomar posse da palavra. Vamos fazer conforme o Senhor está nos ensinando. Vamos fazer a receita do bolo. E nós vamos prosperar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Por isso, conseguiu o louvor? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar cantando esse louvor. Ele é um louvor bem conhecido. E ele é um louvor pequeno, curto, né? Mas eu gosto da mensagem desse louvor. Aumenta o som dele. Eu queria que você entendesse que o Senhor, Ele está lá no teu quarto. Amém? A glória do Eterno já chegou. Vai procurar o seu amigo.
amigo, com certeza, nós temos que ter amigos que caminham conosco. Existem coisas que você vai procurar no seu líder, para ele te dar um conselho, né? É para isso que nós estamos aqui, o pastor, a pastora, o líder da célula, os intercessores, todos que Deus tem levantado como líder, tem levantado com um propósito, para ler a palavra, para te ensinar a palavra. Ontem nós estávamos ali no churrasco, e aí chegou lá uma irmã, né, da nossa igreja, e eu comecei a falar com ela. Quando ela começou a falar, e eu comecei a responder: mas você já viu o que está escrito em Mateus 6,6? Abre na hora, não foi, Luciana? Abre aí no seu celular. Ó, aqui ele está te ensinando como que você vai resolver essa situação. E ela saiu de lá do churrasco, do jantar, dizendo o quê? Eu estou impactada, não foi? Ela falou assim: ai, pastor, eu estou impactada. Eu vou sair daqui e eu vou fazer isso, e eu vou dar um testemunho lá na igreja. Está entendendo? Queridos, nós precisamos, o líder, ele é para isso, né? O louvor está falando para você orar no quarto, mas o líder, ele vai te dar uma direção, ele vai te dar um caminho. Então, entenda, né? Busque o líder, procure ajuda, fala com os intercessores, pede oração mesmo, mas a intimidade com Deus, você não pode deixar de ter. A comunhão com Deus, a direção, queridos, é tão poderoso quando você sai de dentro do teu quarto e fala: Deus falou comigo, para a gente fazer assim, 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 porque vai dar certo. Nossa, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Está entendendo? Teve uma experiência em 2020, o apóstolo é testemunha. Eu entrei dentro do quarto, eu fechei a porta. As meninas acho que estavam na casa da tia, da avó, não me lembro. Mas eu entrei dentro do quarto, eu fechei a porta. E eu falei assim: Deus, eu não estou te pedindo para ser rica, eu estou te pedindo, Deus, para pagar minhas contas. Agora eu já mudei. Eu estou falando: peraí, Deus, além das contas, pode ter uma sobra, né? É bom. Está entendendo? Mas naquele dia que eu falei: Deus, eu estou pedindo para ficar rica, não, preciso pagar meus boletos. Diante do Espírito Santo, veio tudo certinho, ó. Você vai pegar aquele cartão, tem esse valor, você vai fazer essa compra. Gente, eu desci do quarto, falei pro meu esposo: Deus falou comigo, cadê aquele cartão? E aí ele levou um susto, porque eu entendo o lado dele, né? Como assim? E aí ele falou: né, Tati? Aí a Tati estava dando esse testemunho esses dias aqui, não foi, Tati? Como assim? Eu falei: não, cadê aqueles 170 conto? Cadê aquele cartão? Tem 170 conto. Ele falou assim: eu vou fazer uma compra lá do Rio Grande do Sul. Eu vi no YouTube e eu vou pegar e vou vender umas maquininhas. Ele falou assim: você tá doida? O cara vai te enganar. Eu falei: calma, é só 170 conto, né? Ele: mas não é seu, né? Sabe como que é? Normal, né? Aí eu falei: não, Barão, fique em paz. Resumindo, peguei os 170 conto, transformei, para a glória do Senhor, em R$5.800. Aleluia! Em 2020. Está entendendo? Foi transformado. Começou com 170 e terminou com 5.800. Para a glória do Senhor. Mas foi dentro do quarto. Foi dentro do quarto que o Espírito Santo falou: vai lá e faz assim, assim, assim. Está entendendo? Então hoje, faça isso. Cante louvores. O Ale falou uma coisa aqui na quarta-feira muito boa, né? Sobre o louvor que a gente canta. Tem um louvor que o apóstolo canta aqui, que fala: Deus é bom. Como que chama, Ale? Bondade de Deus. Esse louvor, vamos encerrar abraçando esse louvor, Ale, bondade de Deus. Eu prometo que está acabando, tá bom, gente? Olha só, esse louvor ele fala que de manhã, né, até o anoitecer, ele fala do cuidado de Deus. Então assim, eu não sei se você tem o hábito, a gente aprendeu lá na Universidade da Vida, cante pelo menos uns 10 louvores durante a semana, sabe? Coloca um louvor e canta, porque se você não forçar a sua alma, a nossa alma, queridos, ela resiste. A nossa alma, ela é resistente. Existe uma batalha, milita a carne e o espírito. Está entendendo? Então assim, coloca louvores e canta. Quando você perceber que a sua mente distraiu,
põe o louvor e canta de novo. Está entendendo? Canta louvores, porque quando você está cantando louvores, você está liberando a bênção sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua história, as áreas da sua vida. Olha esse louvor. Desde quando me levanto, olha que coisa linda. Até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Coloca isso na tua casa. Diga isso. Diga isso, que o Senhor é fiel em todo tempo. Libere palavras. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a vontade de Deus. Coloca louvores. Transforma o ambiente da tua casa. Tua doce voz. Me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és teu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. Imagina isso lá na sua casa, você declarando: és fiel em todo tempo. Solta o som bem alto para declarar. Em todo tempo tu és tão bom. Diga isso bem forte. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a vontade de Deus. Sua vontade me seguirá. Paizinho, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Nós te agradecemos, Jesus, pela salvação. Eu te agradeço, Jesus, por nascer. Eu te agradeço, Jesus, por viver, por morrer, pela minha vida, pela minha casa, minha família. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor já me deu. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, por este lugar onde a tua glória se revela. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Nós declaramos a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família. Nós declaramos que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Nós declaramos em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Jesus, por este culto. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, na tua presença. Muito obrigado, Jesus. Seguirá, Senhor, tua vontade seguirá, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. Todos os dias o Senhor tem nos ensinado a prosperar. Todos os dias o Senhor está nos ensinando a conquistar. Todos os dias o Senhor está nos ensinando a crescer. E eu te agradeço, Deus, porque essa é mais uma noite de bênção. Essa é mais uma noite de vitória. Essa é mais uma noite de conquista para as nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor. Nos dê uma noite de vitória, Senhor. Nos dê uma noite abençoada. Livra-nos, Senhor, de homens maus. Livra-nos, ó Deus, de acidentes. Livra-nos, Senhor, de toda praga, de toda maldição. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Eu entrego, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Aqueles, meu Deus, que estão enfermos. Visita, Senhor, agora. Em nome de Jesus, restaura a saúde do Luiz, meu Deus. Em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Você pode celebrar a Jesus bem forte. Celebra Jesus bem forte, amém? Dá um abraço para o seu irmão, cumprimenta ele com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória e de paz, em nome de Jesus, amém? Amém. Quarta-feira vai
ser a última quarta-feira do ano. Você não pode perder. Vai ser uma noite muito especial. E que bom que você está com saúde, né? E pode estar aqui para celebrar o eterno. Amém? E nós vamos ter o culto da virada, dia 31. Vai ser uma noite linda. Vai começar às 9h30. E a gente, quem nunca viveu essa experiência, eu te convido, né? Passar a meia-noite adorando ao Senhor, o céu entrando dentro de você é maravilhoso. Amém? Vai ser a melhor experiência da sua vida. Amém. Deus te abençoe.